Ah, consegui. Entre aspas. Ai, meu Deus do cabelo. Vamos ver, vamos ver. 20 segundos. Valdomiro de Oxóssi, bom dia. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Então, gente, bom dia. Eu marquei essa live hoje com vocês pra gente falar sobre religiões da natureza, não de religiões específicas, mas de ritualísticas, de movimentos religiosos que são ligados com a natureza. E aí eu tava tentando há alguns minutos me conectar com a internet, porque a internet está muito ruim. Mas agora eu consegui e vamos lá. Antes que a internet caia, né? Porque a gente vai ter que começar de novo. A gente, em primeiro lugar, eu pensei nessa live, em fazer essa live por conta da questão de que ontem foi o Dia do Meio Ambiente, por conta das questões ambientais e porque é uma das bandeiras que eu levanto do meio ambiente, da preservação da vida animal, da preservação da vida das flores, da flora, desculpa, e da fauna. Então por isso eu tô fazendo essa live hoje, para deixar um pouquinho de alguma coisa, de uma contribuição para todos vocês e também uma forma de pedir para que vocês como seres humanos, nós como seres humanos, filhos do mesmo planeta, que a gente possa preservar o nosso meio ambiente, porque um dia isso tudo vai terminar, né? Muitos dizem que um dia todo vai terminar e muitos dizem que não. Então, bora preservar enquanto a gente estiver vivo nesse planeta, que a gente possa ter uma vida boa e uma conexão boa com ele, porque ele também merece. Então, gente, vamos lá. Ver se entra mais alguém, né? Vamos lá então. Como eu falei para vocês, existem várias religiões que são ligadas com a natureza. E muitas são ligadas com a natureza e outras não. Então é sobre esses movimentos religiosos ligados com a natureza que a gente vai falar hoje. Deixa eu me distanciar um pouquinho aqui para ver se fica melhor. Por causa dessa zoada. Depois a gente volta para cá. Deixa eu só pegar um negócio ali. Senão vai sair só o choro do bebê aqui do vizinho. Então, gente, como eu tava falando para vocês, existe muitas religiões que são voltadas para a natureza, que cultuam a natureza, que cuidam da natureza, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Foi isso que eu preparei para trazer para vocês, entendeu? A vertente principal, para começar, a vertente principal que cuida da natureza, que pensa na natureza como sagrada, que cuida da natureza, é o paganismo. O paganismo, existe várias vertentes do paganismo, mas o paganismo em si, ele é um movimento religioso que mais cuida, entendeu? Mais cuida do meio ambiente. Então, eu pesquisei alguns conceitos que podem ser tidos como equivocados e o conceito verdadeiro do que é ser um pagão na atualidade.
Segundo as pesquisas de conceito no Google, um dos conceitos de paganismo é o conjunto dos não batizados. Aí tem gentilismo, aí tem religiões que cultuam muitos deuses. Esse foi o primeiro conceito que eu achei. Por que eles falam que pagão é aquela pessoa que é gentil, do gentilismo? Porque esse termo paganismo, nessa questão ligada à Igreja Católica, é quando a pessoa não é batizada na igreja, aí ela leva o título de pagão. Mas não tem nada a ver isso com o tema que eu vou falar hoje com vocês. Isso daí é um dos termos que eles utilizam para denominar as pessoas que não são batizadas na religião deles. Aí essa questão de várias divindades, isso daí tem um pouco a ver, mas eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê de ser chamado de uma religião politeísta, entendeu? Deixa eu voltar aqui para a janela, que o bebê parou de chorar. Só colocar aqui. Aí tem outro conceito aqui que tem paganismo é um termo geral normalmente usado para se referir a tradições politeístas religiosas e uso principalmente de um contexto histórico, referindo-se a mitologias. Aí as mais conhecidas são as grego-romanas, que é os gregos e os romanos. Aí a gente pode citar dois exemplos de divindades que um recebia um nome na Grécia e o outro em Roma. Nós temos Afrodite, que Afrodite era a deusa do amor na Grécia, e em Roma ela era Vênus, entendeu? Bárbara Brito, minha amiga. Beijos. Então, gente, essa questão então do paganismo, desses conceitos, primeiros conceitos eu expliquei para vocês, né? Agora eu vou explicar para vocês a questão, outro conceito muito interessante do paganismo. A Bárbara tá botando kkk. Outro conceito principal do paganismo é camponês rústico. É um termo geralmente usado para se referir àquela mesma questão, a religiosidade politeísta. Deixa eu procurar aqui. Agora, o principal conceito que eu quero trazer para vocês é o seguinte: prática religiosa ligada à natureza. Aí tem o paganismo, palavra que tem origem no latim paganus, que é o pagão, era a religião daqueles que moravam no campo, ou seja, uma doutrina de devoção aos elementos da natureza. Os principais elementos: água, fogo, terra e ar, entendeu? Os 4 elementos. No caso, ainda tem o 5º elemento, que é o éter, que é o espírito, que é o que cada um de nós possui. A terminologia pagão é utilizada para caracterizar pessoas que não seguem os conceitos das religiões tradicionais. No caso, o cristianismo. No caso, o catolicismo, que é a religião mãe do cristianismo, que a gente sabe que dela que saiu todas as outras religiões. Todos aqueles que não são batizados, aí entra de novo essa questão, são definidos como pagãos. Aí tem o nascimento do paganismo. O paganismo tem sua origem em Roma, quando a humanidade vivia em função da agricultura e do pastoreio. Ou seja, pessoas que cuidavam da agricultura, agricultores, pessoas que cuidavam de alimentos, pessoas que plantavam e cuidavam dos animais, no caso a domesticação. Pastoreio, ovelhas, bois. Por isso mantinham uma intensa ligação com a natureza, cultuando os elementos que garantiam a fertilidade da terra e boas colheitas. Então daí a gente já tira. As pessoas, elas cuidavam da terra, elas trabalhavam a terra e elas cultuavam a terra. Então elas tinham uma ligação muito forte, entendeu?
Com o nascimento das cidades, as formas de adoração passaram a ser de acordo com a funcionalidade e a característica de cada região. As doutrinas foram modificadas para representar a nova vida aos centros urbanos. Então, os povos foram se separando e cada pessoa, cada tribo, cada nação foi montando a sua forma de devoção para aqueles seres divinos que representavam a Terra. Saudades também, amiga. Muita saudade de ti. Então, gente, essa questão do paganismo, ela é muito importante, e mesmo porque se a gente for ver, existe muitas religiões que existem elementos do paganismo que estão introduzidos nela, entendeu? E isso não é ruim, isso é bom, porque se a gente tem um movimento religioso que cuida da natureza, que tem aquele trabalho todinho, e a gente vê algumas religiões pegando algumas coisas, isso significa que o trabalho está sendo bem feito. Porque, querendo ou não, nós moramos nesse planeta e nós temos que cuidar, entendeu? A questão do meio ambiente não é só, no caso, dia 5 de junho é dia do meio ambiente, vamos falar só hoje. Ou então no dia da água, ou então no dia da terra. Não, é todos os dias. Nosso planeta ele precisa de cuidado todos os dias, então por isso que é importante. Aí eu pesquisei também os aspectos do paganismo. Aí tem, os seguidores do paganismo normalmente são politeístas. O que significa pessoas politeístas? Pessoas que acreditam em várias divindades. Aí surge a pergunta, Bradock, hoje em dia, sendo que o paganismo ainda existe hoje, atualmente, entendeu? É uma religião, não é uma religião falida, e é uma religião que existe. É tanto que um dos maiores exemplos de religião pagã é a Wicca, que é uma religião que trabalha muito com relação à terra, e são as pessoas que estão sempre à frente de preservação e essas questões ambientais. Mas pode surgir a pergunta, e no cristianismo existe o politeísmo? Gente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei se vocês que vão estar assistindo essa live, ou minha amiga Bárbara que está aqui, concorda. Mas no cristianismo existe algumas religiões que a gente pode dizer que é politeísta. Como assim politeísta? Eles cultuam um Deus. Sim, eles cultuam um Deus. Só que existem várias expressões que a gente pode citar como os santos da igreja, que são pessoas, que são espíritos que representam Deus. Então isso significa que existem várias formas, entendeu? Por exemplo, Jesus Cristo é a figura principal do cristianismo. É tanto que cristianismo vem de Cristo, porque foi ele que começou a religião. Mas existem outros nomes dentro do cristianismo. Por exemplo, São Francisco de Assis, São Pedro, Santa Bárbara, Nossa Senhora. Então, são santos, são seres divinos que as pessoas que ajudam as pessoas, e que existem relatos, entendeu? Que não podem ser testemunhos, que a gente pode usar essa forma, de pessoas que já foram agraciadas. Então, tem um pouco de politeísmo, sim, entendeu? Então, é só essa questão que eu queria trazer para vocês. Então, o paganismo mesmo tradicional, ele normalmente são politeístas, ou seja, cultuam vários deuses, porém somente um é escolhido para ser a divindade suprema. Então, por exemplo, são vários. Eu cultuo um exemplo aqui, o grego, o panteão grego, quem é o principal? Zeus. O panteão romano, quem é o principal? Júpiter. E assim por diante.
Aí no panteão cristão, quem é o principal? Deus, que recebe o nome de Jeová, né? Que a gente sabe que nas escrituras tem falando Jeová. Alex Silva, bom dia, seja bem-vindo. No panteão cristão, nós temos Deus, mas temos Jesus Cristo, nós temos Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo e por aí vai. Então, sempre tem um que é supremo. Apesar das correntes do neopaganismo, certas propriedades da religião foram preservadas. Eu tô citando esse exemplo aqui do cristianismo, mas a gente sabe que cristianismo é uma coisa e paganismo é outra. Então a gente não pode dizer que são religiões interligadas. Uma é uma, a outra é a outra. Eu só tô citando exemplos para que vocês possam compreender e entender do que eu estou falando, entendeu? Então, para depois não surgir um comentário, ele tá fazendo relação. Não tô fazendo relação, eu tô só comentando para que a maioria das pessoas são cristãs, para que elas possam entender e compreender daquilo que eu estou falando, entendeu? Aí, ó, os aspectos. A ideia de que a essência divina faz parte da natureza. Esse é o principal aspecto. Quando eu sou naturalista, sou defensor do meio ambiente e eu decido a ter uma vida espiritualizada e viver uma fé baseada na natureza, o principal aspecto que eu tenho que ter é a ideia de que a essência divina faz parte da natureza. Ou seja, se eu sou politeísta, cada divindade representa um aspecto da natureza. Aí surge a pergunta, mas Braddock, dá para mim, como cristão evangélico, digamos, se praticar uma religião natural? Dá. Como? No cristianismo, na Bíblia, diz que Deus criou tudo. Basta a pessoa ver Deus em todas as coisas. Se eu vou numa praia tomar banho, a pessoa como cristã evangélica agradece a Deus pela água. Não simplesmente entra no mar, toma um banho e sai sem falar nada. Entendeu? Eu tô numa floresta, agradece pela floresta. E por aí vai. Basta a pessoa ter noção de que o divino está presente na natureza. Entendeu? Mais uma vez eu estou fazendo uma relação para que vocês possam compreender. Eu não estou dizendo que uma religião é ligada com a outra. Só que no paganismo, na religião pagã, cada divindade representa um aspecto da natureza. A gente tem um ser divino pro trovão, a gente tem um ser divino da água, um ser divino das plantas, dos animais, do sol, da lua e assim por diante. Agora eu tô dando uma dica para você que é cristão, que é evangélico, que me segue, que quer mudar de pensamento, porque a gente observa que tem muitas pessoas que são de algumas religiões que elas não querem mudar os pensamentos, não estão nem aí para a natureza. A gente sabe que nós vivemos no planeta, inclusive o nosso planeta vive em questões de aquecimento, então a pessoa tem que ter um pouco de bom senso e compreender que todos nós somos irmãos e que a gente tem que trabalhar junto nessa questão. Entendeu? Então o principal é a ideia de que a essência divina faz parte da natureza. Esse é o principal. Mirelle, minha amiga, beijo, bom dia, seja bem-vinda. A religiosidade representada pela imagem feminina da deusa mãe. Agora, nessa questão do paganismo, tem essa questão. Na questão do paganismo, o deus principal é a deusa mãe, ou seja, a terra, que a gente pode chamar... Bom dia, minha linda. Seja bem-vinda. Que a gente pode chamar de vários nomes, entre eles o nome mais antigo e principal, que é Gaia, que é o planeta Terra, entendeu? Que é o planeta onde nós vivemos, que é o planeta que fornece tudo para nós. Frutas, alimento, as estações do ano, que daqui a pouco eu vou falar. Então, a deusa mãe é o planeta Terra, entendeu? Se você já ouviu falar, mas a deusa mãe, o que é a deusa mãe? A deusa mãe é o planeta Terra,
Entendeu? Tem alguns sacerdotes que até falam que o planeta é como se fosse o útero dela, onde nós ficamos e nós nos alimentamos. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente não é ligado com cordão umbilical, e tudo que a nossa mãe come, se alimenta, a gente recebe as proteínas e aí a gente vai ficando forte até o dia do nascimento. Da mesma forma, é o útero onde todos nós estamos e a gente recebe alimentação, recebe energia da água e assim por diante. Então, no paganismo, a religiosidade, a figura principal é a deusa mãe, que nós podemos chamar de Gaia. Aí, uma questão bem interessante do paganismo é essa questão bem aqui que eu vou colocar para vocês. Não existe bem, nem mal, nem céu, nem inferno, ou corpo, ou espírito. Isso na questão pagã, porque não existem concepções de pecado e crença na existência do diabo. Essa questão é bem interessante, porque se nós formos pegar o cristianismo, a minha mãe entrou aqui, beijo mãe. Só um momento. Se for assistir, coloca no fone, fica melhor. Como eu tava falando para vocês, no cristianismo existe uma figura do bem e uma figura do mal. No paganismo não existe figura do mal. Por quê? Porque se está cultuando energias boas, coisas boas, então não se tem necessidade de um ser do mal, entendeu? Essa é a primeira diferença do cristianismo para o paganismo. No cristianismo nós temos o diabo, Lúcifer e assim por diante. No paganismo não existe somente os seres de luz, os deuses que trabalham para o bem da humanidade, entendeu? Então tem essa questão bem aí, essa questão principal. Então não se acredita nele, não se cultua e não se dá crédito para a figura dele, entendeu? Aí o bem, o mal não existe, e aí inferno, corpo e espírito. Então só que vale ressaltar algumas das tradições que eu já pesquisei na internet, elas fazem essa questão, entendeu? Então é uma coisa, eu não vou dizer que é assim, mas é uma coisa que algumas seguem. Mas um principal é essa: não existe bem e mal, e também não existe um ser que seja do lado ruim. Só se cultua seres bons. Essa é a questão. Liberdade para cultuar os elementos da natureza de diversas formas. Essa é uma questão muito interessante, porque geralmente as pessoas que têm essa prática, elas têm pedras, água, fogo, o ar e o éter, que é o espírito que já está em nós, que são os 5 elementos. Então a pessoa pode muito bem ter esses elementos em casa, fazer energização, porque quando você está pegando na pedra, você já está tocando no ser divino. Quando você está bebendo a água, você está tendo contato. Imagina você numa praia, imagina você num bosque, imagina você numa floresta, imagina você fazendo caminhada, você tendo contato com a terra, pegando, você tá tendo contato com o ser divino, que é a natureza, entendeu? Então, existe essa liberdade para cultuar os elementos da natureza de diversas formas. Aí os festejos. No paganismo, os festejos são bem interessantes. São festejos realizados nos momentos de mudanças dos ciclos da natureza, ou seja, das estações do ano, que são os solstícios e equinócios, que também são conhecidos pelos nomes de Sabá.
O que são isso? É quando, por exemplo, vai começar a primavera e todo mundo, ai, a festa da primavera, que geralmente a primavera é o período florido, onde a terra está produtiva e representa o casamento do Deus com a deusa, da figura masculina com a figura feminina. É quando a terra está produtiva, que todo mundo colhe, entendeu? Planta, aliás, e aí depois vai colher. E aí ela tá ótima pro plantio, as flores estão perfumadas, então esse é o período. Aí vem um período do verão, que é o período que o sol tá perfeito, entendeu? Que é quando, no paganismo, quando o Deus Sol tá no seu ponto ápice de força, entendeu? É tanto que muitas pessoas dizem que o verão é a melhor época de ir pra praia. Por quê? Porque lá na praia você vai se bronzear, você vai curtir aquele sol maravilhoso. Então é o ponto ápice. É o ponto ápice do sol. Aí nós temos outono. Quando chega no outono, é porque as folhas estão caindo, o Deus Sol já está começando a ficar fraco e a deusa Terra já está começando a envelhecer. Por isso que as folhas caem de todas as árvores, entendeu? Tem muita gente que diz que as folhas caem para depois do inverno, depois que passar tudo isso, voltar a nascer de novo, porque a natureza é um ciclo, é a questão do ciclo. No outono representa um envelhecimento, no inverno representa a morte, entendeu? Representa a morte do Deus e o envelhecimento total da deusa, quando ela não fica mais produtiva. É tanto que tem locais onde neva, que fica impossível de ter produção de alimento nenhum na terra por conta dessa questão. E nos locais que não neva, fica muito ruim a questão do plantio, porque se chove não se tem o sol para aquecer as plantas e muitas plantas morrem. Então só as mais resistentes permanecem. Então as 4 estações do ano representam as forças das divindades da terra, no caso o Deus Sol e a Mãe Terra. Então no paganismo tem essa questão do casamento do Deus com a deusa, do envelhecimento, da morte do Deus no inverno, do envelhecimento total da deusa quando ela fica sozinha e introspectiva, entendeu? Aí, ó, não existe a crença na vida após a morte, apenas de mudanças para outro mundo. No paganismo não existe essa crença de vida após a morte. A pessoa morre, o corpo volta para a terra, que é a mãe que vai receber de novo o nosso corpo, e aí a gente parte para outro mundo. Só que existem vertentes que acreditam que tem aquela pegada de espiritismo, tipo, o espírito vai reencarnando e indo para outros planos. Então, como eu falei para vocês, é um tema que ele não é centralizado. São algumas que são assim, entendeu? Então, esses são os aspectos que eu expliquei para vocês. Além dessas principais características, o paganismo não segue princípios morais, referência a santos ou tecido de conexão com o divino, tipo cruz, livros, terço. Por que não segue? Porque a gente sabe que por muito tempo o cristianismo e o paganismo eles sempre foram opostos. Então, o que um segue, obviamente o outro não vai seguir. Hoje em dia a gente já vê que não existe mais aquelas batalhas, ainda existe o preconceito, infelizmente. É tanto que a gente luta contra essas questões de preconceito, mas antigamente, no passado, era muito pior, entendeu? Existem relatos terríveis, mas hoje em dia tá mais tranquilo, mas antes era muito pior. Só que a gente tem que lutar para que isso mude, para que fique
tudo tranquilo para os dois lados. Deixa eu ver aqui outra questão. Práticas religiosas. Aí, gente, ó, como eu tava falando pra vocês, existe o neopaganismo, né, que é a nova religião, entendeu? Tem o paganismo antigo, com algumas regras, e tem o neo. O que é o neopaganismo? É um termo utilizado para identificar uma grande variedade de movimentos religiosos modernos, particularmente aqueles influenciados pelas crenças pagãs pré-cristãs da Europa. Os movimentos religiosos neopagãos são extremamente diversificados, com uma vasta gama de crenças, incluindo o politeísmo, o animismo, o panteísmo e outros paradigmas. Muitos neopagãos praticam a espiritualidade, que é completamente moderna em sua origem, enquanto outros tentam reconstruir precisamente ou reviver antigas religiões como são encontradas em fontes históricas e folclóricas. Então, como eu falei para vocês, existem aquelas pessoas que são pagãs, mas que seguem preceitos e regras modernas, e existem aquelas pessoas que são pagãs e que seguem preceitos e regras antigas. Então, é muito vasto, o neopaganismo é muito vasto. Existem as pessoas que são esotéricas, que tem um pouco de pagã e um pouco, que são 50% pagã e 50% não. Então, o que eu quis trazer para vocês foi essa questão da religiosidade ligada na natureza, porque a nossa natureza precisa de preservação. Entendeu? Existem religiões sim que não ligam para as questões ambientais. Infelizmente, eu não vou citar nome de nenhuma, porque isso é falta de ética e é falta de respeito, mas existem. E agora as principais religiões são as religiões que estão ligadas à natureza. Essas sim fazem a questão do cuidado com a natureza. Porque, gente, nós moramos nesse planeta. Nós precisamos cuidar desse planeta, entendeu? Olha, eu vou citar só um exemplo para vocês. Aqui onde eu moro, a gente passou alguns dias sem água. Aí todo mundo diz, mas porque a água acabou, não sei o que, encanação quebrou. Aí beleza, fazem toda aquela concepção mecânica do que aconteceu. Só que ninguém enfia na cabeça que isso são pessoas que não têm cuidado com a água. Isso daí é uma questão. Pessoas não têm cuidado com a água, o desmatamento das árvores, entendeu? O desmatamento das árvores, as pessoas não estão nem aí, gente. Aí depois, mas o sol tá torrando. Claro que o sol tá torrando. Sabe por que o sol tá torrando? Porque são indústrias que produzem gases que estão acabando com a camada de ozônio. E o sol, ele é forte. O que deixa a nossa camada, o nosso planeta, a nossa mãe, protegida é a camada de ozônio. Entendeu? Aí o sol vem com os raios ultravioletas, porque isso a gente aprende em ciência, na 5ª série, 6ª série. O sol vem com os raios ultravioletas, bate na camada de ozônio, penetra, mas penetra mais fraco. Quando a camada de ozônio está destruída, o que acontece? Penetra da forma que vem. E aí as pessoas acham ruim, entendeu? Porque o sol tá muito quente. Porque não tem água. Porque é um calor. Porque... Não cuida, gente. As pessoas não cuidam. Cadê que se junta um grupo e vai nas praias catar os lixos que se deixam nas praias? Ninguém... Essa é outra questão. O povo vai na praia
O povo vai na praia, se farta, bebe, faz tudo. Eu não sou contra isso. Isso é bom, é ótimo pra gente. Só que, por que que não leva um saco plástico? Por que que não leva uma sacola? E aí o lixo que usa, deixa na sacola do lado. Gente, agora nesse período de pandemia tá mais tranquilo. Mas se fosse no período normal, dia de hoje, domingo, segunda-feira, as praias estavam um horror. Um horror. Casca de coco, lata de cerveja, garrafinha PET de água, de refrigerante, copo descartável, aqueles palitinhos que as pessoas vendem queijo ou camarão, tudo isso na areia. Isso fora o que está dentro da água, entendeu? Então as pessoas elas não ligam para essa questão do meio ambiente. E quando se fala de religiões que cultuam a natureza como sagrada, ainda tem pessoas que zombam. Aí eu queria saber onde que essas pessoas moram. Será que é em Marte? Será que é em Vênus? Em algum desses outros planetas? Ou será se realmente elas moram aqui no planeta Terra? Porque, gente, isso daqui, esse planeta a gente tem que cuidar. Entendeu? A gente tem que preservar. E essa questão da pandemia... Desculpa, que eu tô um pouquinho gripado. Eu tava vendo até uma sacerdotisa muito conhecida, a senhora Telucama, no evento que teve no YouTube, que ela dizia, que ela falou, e eu concordo com ela, que essa questão do coronavírus foi também uma das formas que a Terra, a Mãe Terra usou para dizer: chega, vocês vão ficar em casa, enfurnados em casa, trancados em casa, para que eu possa me restabelecer de novo. Porque, gente, o ser humano ele não liga para a natureza, para o planeta. Infelizmente, a maioria das pessoas não ligam. Desmatamento tá aí. Poluição dos rios, águas, mares, oceanos tá aí. As pessoas não estão nem aí, entendeu? E isso é muito grave. Então, as pessoas têm que ter consciência. Preservação do meio ambiente se faz necessário. Nós moramos nesse planeta. Esse planeta precisa ser preservado, entendeu? Porque senão daqui a 50 anos, 60 anos, entendeu? Como que vai ser a questão do planeta? O sol fortíssimo, as pessoas vão ter que sair com aquelas roupas quase igual de astronauta para não queimar a pele. Porque a camada de ozônio, se não tomar cuidado, ela vai ser destruída por conta das questões dos gases que sobem das empresas que poluem o ar. Entendeu? Então tem todas essas questões. Às vezes as pessoas dizem que pessoas ambientalistas, defensores dos animais e das outras questões ambientais são pessoas chatas. Mas a gente é chato, a gente faz esses vídeos falando que é para ver se as pessoas têm consciência e mudam. Porque enquanto... É tipo aquela questão, enquanto a pessoa não muda, vai falando para ver se entra na cabeça dela para que ela possa mudar. Entendeu? E aí eu trouxe para vocês, saindo um pouco desse momento pesado de passar na cara e abrir o olho de quem está assistindo, eu trouxe para vocês as representações das divindades da natureza. Aí eu tenho aqui a foto da deusa Gaia, inclusive... É muito bonita essa imagem porque representa o feminino e aqui ó, o planeta no ventre, onde nós estamos, dentro dela, protegidos por ela, e muitos não dão valor, muitos não estão nem aí, nem ligam, entendeu? Eu fiz uma live aqui no Dia das Mães, e aí... Eu fiz uma live aqui no Dia das Mães e teve algumas pessoas que postaram nos comentários
que não gostaram porque eu falei da questão de quando a pessoa não reverencia o sagrado feminino, ela não respeita a mãe, não cuida da mãe, não tá nem aí, porque o machismo é colocado. E isso é verdade, gente. As pessoas não estão nem aí pro planeta, entendeu? Então, ó, tá aqui, ó, Gaia. Essa é a foto de Gaia, que é o planeta. Aí nós temos Cernunnos, que é o deus Sol e também é o deus dos animais. Ele é representado por um homem forte que possui chifres de alce. Chifres de alce, para quem não sabe, os chifres eles representam a força do masculino, entendeu? A força do masculino, eles representam a força do masculino, a vitalidade, a virilidade. É tanto que os animais que têm chifres, quando eles querem ficar com alguma fêmea, os machos eles brigam entre si e ficam dando aquelas porradas com o chifre, porque aquele que tem um chifre mais forte, ele fica com a fêmea. Então é a questão da virilidade, do sagrado, é a questão da força, entendeu? Aqui nós temos a deusa Hecate, que é a deusa da lua. Inclusive eu já fiz vários posts aqui no meu Instagram, porque a deusa Hecate ela é a divindade que mais representa a mulher. Por quê? Porque ela é dividida em 3 faces. A fase crescente, a fase cheia e a fase minguante. São as 3 fases que a mulher passa. A fase crescente é quando a mulher está jovem. A fase, inclusive, as mulheres cortam o cabelo e o cabelo nesse período o cabelo cresce perfeitamente. Inclusive, é o período certo para as mulheres cortar o cabelo, é a fase crescente. A fase cheia é a fase mãe, entendeu? É a fase mãe, é o período que as marés estão perfeitas, os vários peixes, é o período onde a lua ajuda a terra e é o período onde a lua está mais forte, entendeu? E a fase minguante é aquela fase do envelhecimento, é a fase da anciã, da idosa. É por isso que existe também a citação da deusa tríplice, porque a deusa é de 3 faces, a jovem, a mãe e a anciã. Isso no caso da lua. Aqui nós temos o mar. O mar eu trouxe a representação de Iemanjá. Mas também nós temos o masculino que é Poseidon. Muita gente conhece Poseidon por conta das questões do filme Aquaman. Mas o mar, ele também é importante. Nós sabemos que o nosso planeta ele é composto por mais água do que terra. E essa água é mar, entendeu? São os mares, são os oceanos. Então, o mar é representado no grego por Poseidon, no Yorubá, na mitologia africana, pela mãe Iemanjá. Nós temos Deméter. Deméter, ela é a representação da agricultura. É tanto que na mitologia grega existe a história da primavera e do inverno. Deméter era mãe da deusa Perséfone, que é a esposa do deus Hades. Então, quando Perséfone vai passar os dias com Deméter, está na primavera, a deusa da agricultura está feliz, flores radiantes. Quando Perséfone volta para ficar junto com o marido dela, Hades, a deusa da agricultura fecha tudo e aí chega o inverno. Essa é uma das histórias com relação à deusa Deméter. Na Grécia ela era cultuada e até hoje em dia. Quando os agricultores recebiam muitas frutas, muito trigo, a representação da divindade é o trigo.
muito trigo, eles faziam cestos de frutas e de trigos e levavam para ela. Nós temos Thor. Thor é muito conhecido por conta da Marvel, mas ele é um deus do trovão. E no cristianismo nós temos Santa Bárbara, que faz parte do panteão cristão, que é uma santa também, a santa dos trovões relâmpagos. Assim como Thor, porque que Santa Bárbara ela é a santa dos trovões, dos relâmpagos, representa aquele feminino forte, porque quando Santa Bárbara foi levada para morrer por causa da fé cristã, ela foi decapitada pelo seu próprio pai, e aí no momento que ele decapitou, na mesma hora veio um raio do céu e fulminou o pai dela. Então, por conta dessa história, ela é considerada a santa dos raios dos relâmpagos. Aí nós temos a deusa Ishtar ou Inanna, que é a representação do céu para os sumérios, a rainha dos céus, que as pessoas faziam bolos e levavam para ela. Nós temos no cristianismo São Francisco de Assis, que é a representação dos animais. É tanto que todo dia 4 de outubro, em algumas congregações cristãs, levam-se animais para receber orações e benzimentos. Isso porque ele é o santo protetor dos animais. Na Grécia nós temos Hestia, que é a deusa do fogo. No Egito nós temos Bastet, que é a deusa gata, representação da casa e dos animais. É tanto que no Egito, os gatos eles eram animais sagrados, porque os gatos eles eliminavam as pestes, os ratos, os insetos, então eles eram sagrados. Aqui eu tenho Yansan, que é a representação do trovão também, e Xangô, que é a representação das pedras. Então, como eu falei para vocês, todos esses poucos que eu trouxe para vocês, eles representam um aspecto da natureza. Então, essa live que eu fiz hoje com vocês, inclusive foi muito boa por conta das questões desse conhecimento, é para trazer para vocês o conhecimento que o nosso planeta ele é importante, o nosso meio ambiente é importante, existe como ser um monoteísta e cuidar do meio ambiente. Braddock, o que é monoteísta? Monoteístas são pessoas que acreditam em um só Deus. E os demais agradam as outras divindades, cuidando do meio ambiente. Porque, gente, isso daqui que eu fiz para vocês, eu trouxe para vocês a questão da religião, porque é um assunto que eu gosto, que eu estudo, e que desde 12 anos, eu acredito, 12 anos, eu sempre vivi em espiritualidade, entendeu? Sempre tive essas questões de espiritualidade até hoje e pretendo morrer, partir para o outro lado, sendo essa pessoa que eu sou, acreditando muito no espiritual. Mas a questão é meio ambiente, planeta Terra, que precisa ser cuidado, precisa ser preservado. A gente tá com quase 50 minutos de live e passou tão rápido. E eu quero encerrar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Eu vou colocar esse vídeo. Eu vou tentar colocar, porque eu não sei se eu vou conseguir por conta da questão do tamanho. Mas eu vou tentar colocar no YouTube, no meu canal. E é isso. Eu espero que essa mensagem, esse pensamento tenha entrado, como muitos dizem, entrado na cabeça, entrado pelos ouvidos e ido para o coração, porque é muito importante essa questão
do meio ambiente. A gente tem que preservar o meio ambiente. É a nossa casa, é a nossa terra, é a nossa mãe que cuida de nós. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham um domingo abençoado, divino, que tudo venha dar certo para a vida de vocês, que a prosperidade, a fartura, o dinheiro permaneça sempre na casa de vocês, sejam ricos e prósperos, não só de bênçãos, mas também de dinheiro, porque a gente precisa, ninguém vive sem, entendeu? Só não pode deixar subir a cabeça, porque quando se sobe a cabeça, aí vem o caos. E a gente sabe que o caos, na maioria das vezes, não é bom, porque através do caos vem a destruição. Então, que vocês sejam prósperos, que vocês sejam abençoados, iluminados, que o caminho de vocês estejam sempre abertos para coisas boas e que o mal nunca chegue em vocês, que sempre dê a meia volta. Quando estiver pensando em chegar em vocês, que voltem para quem o lançou. Essas são as bênçãos que todos os seres de luz e de paz estejam abençoando a todos nós, que nossa semana venha a ser abençoada. E é isso. Beijos e até domingo que vem. Tchau, tchau. E